Ok, acho que está gravando já. Tudo bem, Jean? Sim, tudo bem, já está gravando. Ok. Então, antes de tudo, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro internacional do programa de pós-graduação em ensino do INFES, né, com o tema Pandemia, Interfaces no Ensino. Com o tema central da nossa mesa, de número 8, por uma educação comprometida com uma sustentabilidade emocional, social, espiritual e ecológica. Aproveito para cumprimentar cada professor da mesa, dar-lhes as boas-vindas e cumprimentar também todos os participantes aqui presentes, os docentes, os discentes, os alunos egressos e toda a comunidade aqui. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Henrique Zarpelon, sou advogado, professor de bioética e direito médico e atualmente pesquisador do programa de doutoramento em bioética da Faculdade de Medicina do Porto. Sinto-me muito honrado em participar dessa mesa, na função de mediador, especialmente por dois motivos. O primeiro, em razão de ter participado como aluno do curso de mestrado do programa de pós-graduação em ensino desta casa, do INFE, da Universidade Federal Fluminense. E hoje estar dialogando com esta mesma universidade na posição de aluno egresso desse evento. O segundo motivo se deve ao fato de eu estar criando um encontro interdisciplinar entre três pesquisadores, três professores, três potências que estão inventando contra-epistemologias, que entendem o campo problemático das suas realidades, da medicina, da educação, dos saberes, e não se contentam somente apenas com a denúncia, com o campo de problema de suas áreas, mas estão buscando inventar outras formas de produção de conhecimentos sustentáveis. Portanto, contra-epistemologias. São eles: a doutora Miriam de Amorim, inventando uma contra-epistemologia na medicina, na saúde e no modo de cuidar da vida. Dr. Luiz Rufino, inventando contra-epistemologia na palavra, dos percursos do pensamento. E doutora Maristela Barenco, inventando a contra-epistemologia na escrita, nos modos coloniais, nas lógicas e subjetividades. Trata-se, portanto, de uma mesa, de uma reunião, de um diálogo, de uma conversa de contra-epistemólogos. A condução do diálogo da mesa seguirá da seguinte forma: cada professor que compõe esta mesa terá 20 minutos para falar. Nos últimos 5 minutos, eu os lembrarei que o tempo de fala está chegando no seu prazo final. Tá? Eu vou falar aqui, eu falo no microfone, escrevo do ladinho também. Os participantes desse evento também poderão realizar perguntas ou questões durante o debate através da caixa de diálogos do Google Meet, o qual está localizado do lado direito desse ambiente virtual, caso você esteja assistindo pelo computador. Já quem estiver acompanhando o evento pelo celular, deverá clicar no ícone com o desenho dos 3 pontinhos, o qual está localizado do lado direito do ícone do microfone, posteriormente clicando no ícone Mensagens na chamada e logo após escrever e enviar a sua pergunta. Nós reuniremos e selecionaremos algumas questões dos participantes direcionadas aos professores. Após os 3 professores terem concluído as suas falas, eu apresentarei em bloco essas questões e, eventualmente, tenham sido elaborados pelos participantes e concederei mais 15 minutos para cada professor, para que possa responder as referidas indagações, aproveitando também esse tempo para fazer as suas considerações finais. Caso não existam perguntas, o professor terá mesmo assim os 15 minutos para falar e apresentar as suas considerações.
Essa forma de organização, na verdade, tenta estimular um diálogo entre todos aqui presentes, entre os 3 professores, que cada um vai poder ouvir o outro e poder também interagir. Iniciaremos nesse momento pela professora convidada, doutora Miriam, posteriormente pelo professor convidado, doutor Rufino, e por último pela professora da casa, a doutora Maristela Barenco. Ok? Alguma dúvida? Ok, então, feitas essas considerações iniciais, eu passo, então, a apresentar a nossa primeira convidada, a doutora Miriam de Amorim. Doutora Miriam de Amorim é médica, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Medicina, realizou 2 especializações lato sensu em homeopatia, a primeira pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil, em 1984, e a segunda pela Associação Médica Homeopática Brasileira, em 2000. Realizou mestrado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ, na área de Produção, Ambiente e Saúde. Trabalha 30 anos pesquisando a metodologia terapêutica dos fatores de auto-organização do biocampo, a BioFAO, com ênfase em auto-organização do biocampo. É fundadora e presidente do Instituto FAO, entidade de estudos e pesquisas sem fins lucrativos. É pesquisadora do Ambulatório de Toxicologia Clínica Ambiental e Ocupacional do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e autora de 4 livros: BioFAO, Uma Medicina para um Novo Tempo, da editora Bonecker, Holismo, Homeopatia, Alquimia, Uma Sincronicidade para a Cura, da editora Caravansaray, e coautora do livro BioFAO na Agricultura, Recuperação da Defesa Natural das Plantas, da editora Bonecker. Doutora Miriam, seja bem-vinda. A senhora tem 20 minutos para poder dialogar conosco, falar. E eu lembrei, nos últimos 5 minutinhos, eu farei um lembretezinho aqui, que faltam 5 minutos. Ok? Seu microfone, não sei, acho que não deve estar funcionando. Isso. Está desligado o microfone. É isso, ótimo. Ok. Boa tarde, obrigada, Henrique. Boa tarde a todos. Eu queria iniciar agradecendo ao Programa de Pós-Graduação de Ensino da UF, a comissão organizadora desse evento, essa oportunidade de estar trazendo a minha experiência. E pensei muito o que traria para vocês, e eu acho que o que mais sólido eu possa trazer é a minha própria experiência profissional, a minha trajetória, e eu queria pontuar alguns pontos dessa história que seriam de muita riqueza para essa mesa, que é, primeiro, a minha entrada na universidade, que é a ideia que eu trago forte na minha alma, assim, de um estudante que entra numa faculdade de medicina, né, desejando muito aprender a curar, e quando ele entra na universidade, ele aprende só sobre diagnósticos e sobre como controlar doenças. E no 3º ano de medicina eu vivia esse momento crítico que muitos, ou quase todos os estudantes atravessam, e tive a sorte, o destino, de participar de um congresso brasileiro de estudantes de medicina, apresentar um trabalho e transpor o meu preconceito contra a homeopatia e entrar numa sala de aula para assistir um jovem professor, Cláudio Araújo, que vinha da Inglaterra numa pós-graduação em homeopatia, trazendo uma aula sobre a arte de curar. E, para minha surpresa, foi o momento mais potente da minha vida, porque eu ali encontrei uma medicina com filosofia, trazendo uma ligação com a fonte, com princípios, falando de cura, falando de auto-organização, falando de uma possibilidade sobre um campo que a homeopatia clássica de Samuel Hahnemann colocava como energia vital, que hoje a física quântica chama de biocampo, trazendo todo esse domínio das leis de cura, trazendo o espírito do pai da medicina, do Hipócrates, de verdade, com a físis hipocrática, com toda essa potência que me marcou profundamente. E daquele dia, eu nunca mais fui a mesma.
Aquilo me tocou de tal ordem. E aí eu continuei estudando junto com a homeopatia, com a alopatia, as duas medicinas em paralelo, me formei e comecei a trabalhar como homeopata clássico, e aí comecei a viver a dificuldade que a homeopatia clássica, nos tempos de hoje, tem para compor com essa complexidade crescente do mundo, no sentido de contrapor cada situação, cada comorbidade com elementos da natureza que pudessem contrapor, pudessem gerar esse equilíbrio. E aí eu comecei a visualizar uma outra possibilidade de realmente estudar a fundo essa energia vital, esse biocampo, e quem sabe poder encontrar elementos na natureza que pudessem criar uma ordem, trazer de volta a potência desse campo vital que eu tinha visto tantas vezes nas minhas observações clínicas com a homeopatia, a força desse campo quando ele é bem orientado e quando ele é bem informado. Então, a questão era como trazer sempre essa potência, como trazer de volta essa potência, que tem uma ligação sistêmica, né, com todas as áreas da nossa vida, esse campo que liga o pequeno indivíduo, o pequeno biocampo, com o biocampo planetário, com o biocampo universal. E aí mergulhei em estudos da antiga alquimia, foram 9 anos aí buscando esses elementos que esses mestres antigos tinham a propriedade de conhecer, estudar, fazer um traçado com a física quântica que esses domínios necessitavam de uma obediência de fluxos, de ritmos, de sincronicidade, ressonância, de uma ordem desses elementos de entrada nesse campo. E aí foi uma grande costura, que hoje tem 40 anos de pesquisa, né? Nós fomos... inicialmente, os primeiros 10 anos eu trabalhei sozinha, depois fui apresentando em congressos de homeopatia, o trabalho inicialmente não foi bem aceito, as pessoas não compreenderam, alguns médicos começaram a contrapor, alguns médicos começaram a compor, e aí foi uma dança, um jogo muito interessante, e os últimos 25 anos eu venho com uma equipe enorme de médicos em todo o território nacional, seguindo e compondo com toda a complexidade desse biocampo. Então, atravessamos a medicina chinesa, esses fluxos nos meridianos de energia, estudando a roda dos 5 elementos da medicina chinesa, depois a medicina ayurveda, depois esses campos tinham que ser ampliados, porque esse campo eletromagnético, ele é amplo, ele é complexo, e aí tivemos que estudar os sólidos de Platão, estudar a geometria sagrada, que nada mais é do que a dança da embriogênese, porque para se curar alguém tem que se realmente nascer de novo, tem que se passar todo o campo por toda uma embriogênese de geometrias e de campos eletromagnéticos. Então, é um estudo muito profundo, mas que trouxe um mestrado, que trouxe uma visão de que essa possibilidade, esse código de ordem que gera auto-organização nesse biocampo, tinha uma inserção tanto no universo da veterinária, dos animais, como no universo dos vegetais, e hoje a gente tem pesquisas na área também da veterinária e da agricultura, então é um estudo muito amplo. E nós viemos, então, trazendo essa possibilidade de trabalhar quadros agudos e crônicos, trazendo essa potência a esse campo vital, a esse biocampo. Então, nesse caminho, nós estudamos que, dentro dessas antigas tradições, havia um fio que unia todas essas tradições, que é uma reverência a esse fluxo da vida, a essa ordem universal, que cumpre leis, que a medicina deveria e deve obedecer, para que realmente possamos observar um processo de auto-organização sistêmica. E aí fomos estudando e compreendendo esses mundos de energia, que são esses centros dinâmicos, e que são, na realidade, vórtices eletromagnéticos que vão trabalhar nesses sistemas glandulares primordiais, essenciais, e que representam verdadeiros centros de inteligência.
Então, a ciência contemporânea fala muito da inteligência intelectual, da inteligência emocional, mas nós temos 7 centros de inteligência, que são centros de consciência, e que quando você trabalha o equilíbrio desse campo, você percebe que o indivíduo vai cumprindo essa etapa de individuação, fazendo uma progressão dos centros inferiores para os centros superiores, que os antigos chineses falavam em verdadeiros mundos internos. Então, a criança nasce no chakra básico, entra pelo último chakra, que eles chamavam mundo dos infernos, e aí vai mundo vegetal, mundo animal, que é o mundo da competição, onde o adolescente chega com toda a sua força para entrar no mundo do coração, que é o mundo onde o indivíduo chega a um grau de amadurecimento, em que ele consegue, aí sim, ter uma visão de mundo, não só uma visão dessa competição do terceiro chakra, tirando do outro que eu tenho, que é uma visão muito capitalista, mas indo para uma visão mais ampla, de que é dando que se recebe, uma visão da importância ecológica. Então, esse trabalho que a gente desenvolve com a medicina é um trabalho que não visa só a cura física da doença, mas sim essa amplitude de consciência, que as pessoas possam sentir essa conexão com essa fonte e encontrar sentido, né? E as tradições, elas trazem muito essa compreensão, essa ligação com esse sentido mais profundo. Tem uma tradição muito linda, que é do Maypole, que é uma metáfora muito linda de uma dança que as criaturas faziam na primavera, as mulheres faziam, que eram fitas em torno de um tronco, e elas dançavam e cantavam, e essas fitas simbolizavam cada área do conhecimento humano ligado a essa fonte central. Então, dentro do vasto estudo que nós fizemos, o que, na realidade, eu queria contribuir com essa mesa é essa experiência da educação poder, em algum momento, trazer esse sentido para o indivíduo, que hoje, depois de muitos anos, eu retomo isso agora no papel de professora e vejo os médicos chegando num momento dramático que a gente está vivendo, as pessoas muito sem sentido, as pessoas vivendo um esgotamento interno muito grande, muitos médicos deixando a profissão, né, de toda essa crise que a gente tem vivido, e a gente poder trazer essa informação e gerar essa possibilidade da pessoa encontrar de novo o sentido dessa fonte, e trazer esse conhecimento, trazer sua criatividade, trazer o seu dom, não desvinculado disso, mas trabalhando em prol dessa unidade, né, dessa construção, desse sentido. Então, atualmente, a gente tem todo um trabalho em que a gente tem esse lado bem médico, de cumprir as doenças crônicas, trabalhar as doenças agudas, mas eu sempre coloco que, por exemplo, nesse momento a gente teve um trabalho muito grande na epidemia, nós trabalhamos muito com o Covid, com excelentes resultados que vão ser publicados, estamos trabalhando na Amazônia, mas eu sempre coloco para os alunos que a doença física é muito, muito importante, essa coisa do curar a doença física, mas o mais importante é que a gente possa devolver ao ser humano essa ligação interior, essa dinâmica e essa possibilidade dele se sentir ligado a esses eixos da vida e se sentir num processo de construção interna, fazendo sincronicidade, dialogando com essa estrutura maior. Eu penso a medicina assim, e penso também
penso hoje nas aulas que eu dou, de trazer essa mesa realmente a consciência da educação, a força que a educação pode ter para um novo mundo. Apesar de termos recursos hoje muito interessantes, eu acho que o mundo tem que se voltar para essa possibilidade de conexão. Eu poderia também falar um pouco sobre a possibilidade de trabalhos na área que a gente tem observado muito, que são os casos de depressão, os casos de ansiedades, as pessoas com rupturas internas, os quadros psiquiátricos. Então, a minha experiência com o grupo tem sido dar possibilidade das pessoas encontrarem esse sentido maior, né? A medicina poder devolver muito mais do que propriamente a saúde. Eu outro dia pensava sobre essa minha trajetória e via os pacientes hoje muito tomados por uma coisa do mundo, desse esgotamento que a gente tem percebido, um esgotamento excessivo, né, um mundo que demanda, e uma satisfação, as pessoas estão completamente esgotadas com isso. E, assim, eu fazia uma reflexão de quem é o Senhor da minha vida, né? Parece que o Senhor está fora, a gente está servindo sempre alguma coisa fora. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui, assim, da gente mudar esse paradigma para estar a serviço dessa vida que está dentro. Claro. Está a serviço de uma possibilidade de saltos de consciência, né? Porque se a gente curar pessoas sem mudar esse indivíduo, essa consciência interna das pessoas, não vai ter lucro nenhum para ninguém. Penso que a medicina tem que compor com toda uma construção da infância, das crianças que entram. Eu tenho uma prática de pediatria de muitos e muitos anos, e a gente tem visto como as crianças estão mais sofridas, mais desconectadas, com problemas de foco, como a importância da gente poder trazer 5 minutinhos, doutora. Fazer esse movimento. O que, Henrique? Com licença, desculpa, 5 minutinhos. Então, basicamente, o que eu gostaria de deixar, assim, nessa mesa é a consciência de que, primeiro, a educação precisa de uma grande reforma, que a gente vê a angústia dos alunos, que, como eu, na Faculdade de Medicina, buscam uma visão que não acontece, e de como isso deve ser mudado a partir de uma nova consciência, de um novo lugar que a gente deve estar. Basicamente, é isso que eu queria colocar, Henrique. Ok, professora. Quem tiver alguma pergunta para a doutora Miriam, por gentileza, escreva aqui na caixa de diálogos, que apresentarei no final eu farei uma seleção, ok? Passaremos agora, então, a ouvir o professor convidado, Dr. Luiz Rufino. Dr. Luiz Rufino é formado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, realizou o mestrado e doutorado em Educação pela mesma universidade, a UERJ,
é professor da UERJ, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, vinculado ao Departamento de Ciência e Fundamentos da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas. Atua principalmente nos seguintes temas: conhecimentos, educações e linguagens outras, crítica decolonial, antirracismo, processos de formação em diferentes contextos educativos, processos identitários, outras pedagogias e educações nas culturas populares. É autor de 4 livros: Flecha no Tempo, Pedagogia das Encruzilhadas, Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas, todos os 3 livros da editora Mórula e o livro Histórias e Saberes, de João Gueiros, da editora Multifoco. Doutor Rufino, 20 minutos. Eu vou... Como que o senhor prefere? Que eu fale no microfone ou escreva aqui do lado os 5 minutinhos faltando? Então, Henrique, eu prefiro que você me fale. Eu posso fale, então eu falo. Vacilo de novo. Às vezes eu fico pensando que vocês estão fazendo todo um raciocínio, falando, e eu interfiro. Aí eu me sinto mal aqui nessa função. Não se sinta. Então, Henrique, ontem o Yuri, ele botou um papel dizendo 5 minutos. Ele mostrou, eu achei interessante. Não sei se vale para o Rufino. Tá. Será que a minha imagem vai aparecer para todo mundo? Porque eu não sei se... Enfim, acho que faz, então, dos dois. Então, tá bom. Seja bem-vindo, professor, na nossa casa, e sinta-se em casa. Então, primeiramente, queria desejar boa tarde a todas e todos que estão nesse momento aqui, reservaram um tempo para a conversa, né? Saudar a professora Miriam, Maristela e você, Henrique, né, que de uma certa forma orientam essa conversa junto de mais de 70 pessoas aqui. E eu confesso que eu também, ao receber o convite, né, para esse encontro, com um título tão especial, né, um título que compreende elementos, né, convergem por um sentido amplo acerca da vida, eu fiquei um pouco cismado com o que eu traria para essa conversa, né? Onde, de fato, os meus estudos, as minhas reflexões, elas estabeleceriam links, né, com a proposta e com o que as pessoas trariam. E ouvindo agora a doutora Miriam, eu fico atento às confluências, né? E, de uma certa forma, ao fortalecimento de algo que eu tenho defendido dentro do campo da educação, que é muito simples, é muito básico, mas talvez é algo que a gente precisa ficar o tempo todo dizendo, né? Invocando, que é o fato da educação ser um radical da vida. Então, a educação, enquanto fenômeno da experiência... Tá ruim, gente, o meu áudio? Tá baixo? O que tá... Me dá um feedback sobre o que tá... No início, quando você entrou, estava ótimo. Aí agora está um pouquinho assim, abafado, um pouquinho diminuído, mas... Veja se melhorou. Melhorou? Melhorou sim. Um pouco, sim. Uhum. Um pouco ou tá bom mesmo? Porque o ideal é que a gente garanta uma qualidade para essa conversa. Melhorou? Acho que melhorou, sim. Estava muito chiado. Agora está melhor. Tá. Então, vamos lá. Eu vou voltar, então, aqui a basicamente o que eu tinha dito, né? Que é a defesa, né? Eu tenho investido na defesa da educação como um radical da vida, né? E pensando essa vida para além, né, do que nós, de uma certa forma convencionamos como sendo
unicamente a condição humana, né? Então, dito isso, eu tenho estabelecido talvez a principal frente de diálogo dos meus estudos, dos meus trabalhos, seja com o que a gente pode chamar de uma tradição crítica, de uma tradição literária, chamada crítica ao colonialismo. Essa tradição muito balizada por pensadores, pensadoras latino-americanos e caribenhos, né? E, dito isso, eu queria retomar aqui uma reflexão de um desses protagonistas, né, que é um grande poeta, um grande pensador, revolucionário, Aimé Césaire, né, escreveu uma importante obra chamada A Crítica sobre o Colonialismo. O Césaire, por mais que não tenha buscado fazer uma reflexão específica acerca da educação, ele tem algumas passagens que nos fornecem algumas bases para que a gente venha problematizar circunstâncias, né, do nosso modo de vida, né, da nossa condição existencial. Nesse trabalho, nesse livro, chamado Crítica ao Colonialismo, o Césaire faz uma pergunta que eu acho que é fundamental, isso ele está fazendo essa pergunta na metade do século passado, mas é uma pergunta que serve exatamente para o agora, para esse momento que a gente está vivendo, que é o que marca o nosso tempo. Então eu queria compartilhar essa pergunta do Césaire com vocês, e que vocês deixassem ela no pé da orelha, no pé do ouvido, né? Ela ecoando, ela nos interrogando, o que marca o nosso tempo. E o Césaire não só faz a pergunta, como investe numa espécie de desate dessa pergunta. Ele vai falar que o que marca o tempo dele, né, que é o tempo da experiência colonial, no contexto da Martinica, né, que é o seu país de nascimento, ele vai dizer que o que marca o tempo dele é a violência, o estupro, o espólio, a intervenção militar, a humilhação, né? São os crimes ambientais, são as vilas queimadas, toda a reminiscência de uma estrutura escravocrata, né? E o Césaire, ele vai falando isso, não como eu estou falando aqui, mas ele vai trazendo uma série de imagens para a gente, ele vai narrando imagens do cotidiano desse estado de terror, que é o estado colonial. E ele, depois de fazer essa pergunta, que marca o tempo, e navegar na incursão desse tempo, ele faz uma outra que eu acho que é sensacional, que é o seguinte: o que nos cabe diante desse tempo? O que nos cabe diante desse quadro de terror, esse mapa de acontecimentos, né, trágicos? E ele vai dar uma resposta que parece que é muito simples, né, mas tem muito a ver com tudo isso que já foi dito, e que eu creio e defendo que talvez seja um dos grandes fundamentos e forças, uma das grandes motricidades da educação. Ele vai falar o seguinte: o que nos cabe diante desse tempo é inventar novos seres. Né? Eu acho essa resposta um tanto quanto potente, porque quando ele fala de inventar novos seres, ele está falando, primeiramente, que a nossa condição é uma condição inacabada. Né? O Ailton Krenak, grande pensador brasileiro, nos últimos 40 anos, fazendo uma reflexão sobre colonialismo, sobre dominação, sobre violência, né, no contexto do Brasil. Inclusive, hoje é aniversário do Ailton Krenak, né, a gente deixa aqui registrado os parabéns a ele. Recentemente, na sua obra que viralizou, vou usar o termo aqui atual, né, que foi Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele nos convoca a produzir sonhos, né? Voltarmos à capacidade de sonharmos para suspender esse fim do mundo, que de uma certa forma nos aponta
e desaba sobre as nossas cabeças, fazendo aqui uma relação também com o pensamento do grande xamã Yanomami Davi Kopenawa, né? E quando o Krenak, quando o Ailton fala sobre sonhar, ele não está falando meramente daquilo que a gente faz quando está dormindo. Ele está falando sobre uma capacidade de alargar a subjetividade, o que ele, de maneira poética, escreveu como saltar no vazio com paraquedas coloridos, né? Então, percebam uma coisa, Césaire, quando ele está falando sobre inventar novos seres, ele está falando que a dimensão existencial para maior parte dos viventes, eu não estou falando dos humanos, eu estou falando dos viventes, no chamado novo mundo, ou na chamada modernidade, está instituída por uma condição de trauma, né? E de trauma que é irreparável, de trauma que demanda uma espécie de remontagem, mais ou menos o que o filósofo Walter Benjamin nos chamou a atenção sobre a capacidade de sairmos dos escombros que nos paralisam, né, que nos asfixiam, nos estrangulam entre o soterramento de um passado e a esperança de um futuro que não chega, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Nós não temos nenhuma condição de falarmos sobre vida e propormos, né, qualquer saída, qualquer ação que seja minimamente responsável para com a vida, sem que a gente escave e responda de maneira responsável aos fundamentos que contratualizam a vida nesse mundo moderno, nesse novo mundo, numa história que para nós é pautada, como diz o enredo da Mangueira, né? A Estação Primeira de Mangueira, há pouco mais de 5 séculos. Nada do ponto de vista da história da humanidade, isso como parâmetro. E a humanidade não é nada visto em relação à história do planeta, né? Se nós nos compreendemos enquanto inscrições biocósmicas, né? Enquanto inscrições de vida, poeira cósmica, estrelas, constelação de sentidos, essa grande espiral de existência, nós temos minimamente que rever quais são os contratos que balizam isso que a gente está chamando de vida. E eu queria chamar a atenção para algumas dessas contratualidades. Eu quero marcar aqui um evento daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente conhece como chamados descobrimentos, era das descobertas, que a gente pode reescrever como invasão, como espólio, como estupro, né? Tendo ali com base 1492 e 1500, marcam, né? Estabelecem vigas, construtos, né? Que são alicerçados em 3 frentes. Eu vou chamar aqui de 3 contratualidades. Uma seria uma contratualidade antropocena, uma outra seria uma contratualidade da raça e do racismo, e uma terceira, uma contratualidade de gênero e de fundamento heteropatriarcal. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção que é tudo isso que nós compreendemos vulgarmente enquanto vida perpassa pela naturalização de um contrato, não vou dizer nem social, um contrato existencial, um contrato perceptivo que se alicerça nesses 3 meandros. A gente pode chamar a atenção aqui que a dimensão antropocena, e aí marca a colonização como um evento de caráter também, de crime ambiental, né? Mas ela regula, ela estabelece a dicotomia entre o humano e natureza, entre a cultura e natureza, algo que não é comum às inúmeras
experiências viventes no planeta. A gente pode tomar como base as experiências dos povos originários, povos pindorâmicos, ameríndios, né? Ou até mesmo os povos indígenas do continente africano traficados para cá, né? Há uma dimensão, um reconhecimento, não necessariamente onde a centralidade da vida e do poder de interferência e de regulação de um sistema está centrado no humano, né? Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez dividindo humano e natureza, há uma contratualidade que classifica esses reconhecidos enquanto humanos na possibilidade de escrever humanos e não humanos, né? Humanos e desvios existenciais. Essa contratualidade é fundamentada na invenção da raça e na instituição do racismo, né? Nós podemos, então, entender, por exemplo, se tem aqui o contrato social, né, o somiano, mas que, para nós, no Novo Mundo, o contrato seria um contrato racial, um contrato de subordinação, o que fundamenta o Novo Mundo, né, como um projeto também triplo do ponto de vista de se caracterizar como intervenção militar, intervenção teológico-política e intervenção da plantation é a capacidade de classificação dos seres, né, dito humanos, entre aqueles que têm direito a ser humano e aqueles que serão convertidos como peça, como a grande força motriz de desenvolvimento civilizatório desse mundo, né? Queria chamar a atenção aqui para um terceiro contrato, que é o contrato de gênero, e o contrato heteropatriarcal, e que subordina o feminino em detrimento da presença, né, e da força, que vai atravessar essas dimensões todas de um referencial branco, masculino, né? Beleza. Sobre a contratualidade de gênero, eu destacaria aqui que o gênero ele forja uma dimensão estruturante no mundo moderno que vai desde a exploração da mulher, da subordinação da mulher, da exploração do trabalho, do acúmulo de riqueza, né, nessa exploração do trabalho. Isso está muito presente nos estudos da Silvia Federici, mas também que traz uma dimensão do feminino como um estupro da terra. Então, você tem aí uma articulação empresa, né, capitalista, o colonialismo como uma empresa, como um empreendimento, né, como uma plantation, na interface teológico-política, onde você tem uma dessacralização do feminino, e do feminino enquanto elemento constituidor de vida nas mais diferentes formas de expressão do que se entende como esse feminino, né? Então, inclusive do ponto de vista da terra, né? Da propriedade privada, da exploração da terra. De uma certa forma, eu queria chamar a atenção para esses três pilares, né? Essas três contratualidades: antropocena, raça, racismo, gênero heteropatriarcal, para dimensionar, e aí depois a gente voltar no segundo momento de uma conversa, essa frente, esse projeto de um Estado colonial, de um Estado permanente em guerra, eu diria mais, de um Estado anti-vida, né, que fundamenta a sua existência nessa ocupação, né, militar, nessa ocupação teológico-política, quase que eu cometo um ato falho aqui, eu falar teológico-milícia, né, teológico-política, e, de uma certa forma, também latifundiária, né? Então, nós vivemos sobre a égide do agronegócio desde 1500, né? E, de uma certa forma, eu queria, para estabelecer um link que Miriam trouxe, pensar esse dilema do que nós podemos chamar de cura, já que se eu vejo na educação uma possibilidade de erguer novos seres,
a educação também emergeria como um fundamento de cura, como uma prática curativa, mas uma prática curativa que ela vai contrariar uma lógica de superação e de blindagem dessa dimensão da doença, mas ela seria exatamente aquilo que nos convoca a mergulhar no trauma, né? A mergulharmos numa dimensão caótica, catastrófica, daquilo que nós entendemos como sendo esse projeto centrado no humano. E aí, rapidinho, só para fechar mesmo, fechar dando só uma fechar não fechando, né? Eu queria narrar aqui um mito, contar uma história, né? Está muito presente nos candomblés do Brasil, que é parte do repertório cosmogônico dos iorubás, né? E fala acerca de uma divindade, de um orixá, chamado Ossanho, né? Num trabalho recente que o Henrique citou, chamado Flecha no Tempo, que eu divido a autoria com o Luiz Antônio Simas, a gente vem sentenciando, a gente vem ali defendendo uma afirmativa que é o seguinte: o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencantamento, né? E depois eu posso falar um pouco a mais acerca disso. E nessa história do Yorubá, né, nessa narrativa mítica, Ossanho é o espírito fitomórfico, é o espírito das folhas, né? E Ossanho domina o saber, a ciência, os segredos das folhas. Os outros orixás, muito contrariados com o poder de Ossanho, armaram uma peça para Ossanho, porque eles sempre, quando queriam recorrer ao poder das folhas, tinham que consultar Ossanho. Então eles meio que fizeram um complô, né, e armaram de roubar as folhas de Ossanho. E combinaram com Yansan, né, a senhora dos ventos, de soprar um grande vendaval que espalhasse as folhas de Ossanho e que dispersasse elas e Ossanho as perdesse. Ossanho guardava esse poder das folhas, esse conhecimento das ervas, em pequenas cabaças que ele trazia numa espécie de cinto e carregava no seu corpo. E Ossanho, um dia, na floresta, caminhando na floresta, é interpelado por uma grande ventania que joga as cabacinhas dele longe e as folhas dele vão voando por aí e se dispersam como um todo. E nisso, cada um dos orixás foram pegando uma das suas folhas, né? Foram roubando as folhas de Ossanho. Então, algum pegou uma folha, o Batalá pegou outra folha, Exu pegou outra folha. Porém, eles não sabiam acessar, despertar o espírito das folhas. Só Ossanho sabia despertar o espírito das folhas. E essa história nos conta algo que é precioso nessa articulação vida, arte, conhecimento, que é o seguinte: os orixás, mesmo tendo posse das folhas, tiveram que recorrer ao Ossanho para despertar a força, a vitalidade dessas folhas. Porque não basta saber catar a folha, é necessário saber encantá-la. Então, Ossanho é aquele que tem o poder de encantar as folhas e encantar a vida. Era isso que, de uma certa forma, muito resumido, eu queria trazer para vocês e me colocar aqui em disponibilidade para a conversa. Muito obrigado. Ótimo, professor, obrigado. Já temos algumas perguntas e no final eu trarei para poder estimular esse diálogo nosso aqui. Então, só para lembrar, né, aos participantes, e quem tiver alguma pergunta para o Dr. Luiz Rufino, que escreva, por gentileza, na caixa de diálogos, que no final eu apresentarei. Passaremos agora, então, a ouvir a professora da casa, professora doutora Maristela Barinco. Então, doutora Maristela Barinco Correia de Mello. É psicóloga, formada pela Universidade Católica de Petrópolis, teóloga pelo Instituto Teológico Franciscano, professora do Departamento de Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade Federal Fluminense,
campus Santo Antônio de Pádua, do INFES, da Universidade Federal Fluminense, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da UERJ, possui mestrado em Educação e doutorado em Meio Ambiente pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pesquisa conhecimentos interdisciplinares em educação, subjetividade e epistemologias, com ênfase em educação popular, religiosidade popular, movimentos sociais e socioambientais, saberes ancestrais e tradicionais. Trabalha com a metodologia do Diário de Bordo, faz parte do grupo Flora, Filosofias, Lógicas e Reescritas Acadêmico-Afetivas, trabalhou por 20 anos com o movimento de direitos humanos e educação popular, e foi também a minha querida e amada, admirada orientadora do meu mestrado em ensino no INFES, na Universidade Federal Fluminense. Maristela, você tem 20 minutinhos, eu a lembrarei aqui, erguerei a placa para você também, tá? Tá bom. Seja bem-vindo. Tá certo, muito obrigada, Henrique. Então, queria primeiro saudar todo mundo aqui, né? Essa conversa, eu chamo isso aqui de uma conversa querida entre pessoas de diferentes áreas. Eu gosto muito de mesas interdisciplinares, que a princípio a gente pensa assim, mas o que tem a ver, o que ela está falando com aquilo que ele está falando, né? Eu acho que a gente precisa praticar um pouco isso. Então, estou muito feliz, queria saudar também meus colegas professores que estão aqui, né? E também a comissão organizadora desse evento, que trabalhou bastante. Agradecer a presença da Miriam e do Rufino para a conversa, né? E por aí vai. Bom, eu tenho pensado o seguinte, quando eu ajudei a pensar nesse tema, né, de uma educação comprometida, é porque eu penso que a gente conversa sobre muitas coisas e não conversa sobre outras que precisam ser conversadas, né? Então, por exemplo, uma sustentabilidade emocional. Ontem, por exemplo, as mesas, elas até, quem assistiu, quem participou das outras, né? Ontem a gente teve uma mesa sobre despatologização, que foi muito interessante, né? Porque ela já colabora muito com esse tema que a gente traz aqui. Mas o que eu queria começar dizendo, né? E aqui eu já coloco um desafio. Eu penso que, às vezes, a gente diz para os outros as coisas, a gente diz para fora como se nós estivéssemos, copiando o Boaventura de Souza Santos, do lado de cá da linha abissal, né? E eu acho que a gente não está. A gente vai se fazendo. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, que eu estou falando para mim, principalmente, e que gostaria de compartilhar com os outros, né? Que o não reconhecimento que a gente faz do pensamento, do projeto colonial, esse não reconhecimento, que a gente, embora fale dele, mas que a gente não traz para o dia a dia, para as nossas práticas, para os nossos fazeres e para o nosso cotidiano, de alguma forma, transforma o nosso pensamento crítico em algo derivativo e que continua a reproduzir a realidade. Eu gostaria de começar dizendo isso. E então, eu vou pegar um fio, a minha perspectiva aqui é bem da ecologia dos saberes, né? No sentido de ser uma reflexão autorreflexiva e não apenas reflexiva, tá? Então, eu transformaria o tema da mesa numa pergunta, que é: o que pode uma vida quando ela é fortalecida por um projeto de educação a serviço da comunidade de vida? Eu trago aqui a comunidade de vida, que é uma categoria da Carta da Terra, que é um documento planetário, né, que começou no Rio, na Rio 92, que ele vem sendo esquecido, mas que ele foi feito sob consulta em mais de 10 anos, né? E que no nosso, por exemplo, no nosso país, a gente teve primeiro o Paulo Freire como representante desse processo de consulta e depois Leonardo Boff
quando Paulo Freire morreu. Então, assim, comunidade de vida para a Carta da Terra é uma categoria que não separa mais os seres humanos dos outros reinos, né? E eu acho que é importante a gente praticar esse conceito, né? Comunidade de vida. Então, a minha pergunta é, o que pode uma vida quando ela é fortalecida por um projeto de educação que está a serviço dessa comunidade de vida, né? Então, para mim, uma educação comprometida, ela é uma educação ética. E o que seria uma educação ética hoje, né? Principalmente nesse tempo de barbárie, né? Eu vejo que é uma educação que compreende que está a serviço da vida e que não é a vida que está a serviço da educação. Embora eu esteja dentro da universidade há alguns anos, eu nunca tenho certeza de que a universidade tem clareza do que serve aqui, né? E aí eu queria contar uma coisa rapidinha, que eu vivia numa aula remota na sexta-feira, e que até hoje está reverberando essa imagem dentro de mim, e que eu gostei muito de ser desafiada com aquela imagem. Que, abrindo a aula, um menino negro abriu a sua câmera, e a câmera dava dentro de uma cozinha, numa casa de tijolos, né? Aquelas cozinhas amplas, que não tem muitas coisas. E ali era direto um fogão, e naquele fogão tinha uma senhora negra que cozinhava, né? E ele botou a câmera em cima da mesa e ele continuou a fazer, e eu vi que ele estava fazendo pastéis. Então, ele fazia as massas de pastel e a senhora fritava. A senhora estava ali dentro da minha aula e ela olhava para mim com uma reverência de que a vida é que importa, né? Ou seja, ela não me dava a menor bola sobre aquilo que eu estava fazendo ali. No final da aula, ele falou, professora, eu tenho uma encomenda e essa encomenda é muito importante. Então, ele assistiu à aula e isso me faz pensar sempre, quando eu penso em sustentabilidade da educação, né, é se a educação e a academia estão a serviço da vida ou vice-versa, né? E aí eu fico pensando que uma coisa importante para mim é distinguir o que a vida pode, né, do que a educação deve, né? Eu ainda acho que nesse momento de pandemia a gente está conversando sobre o que a educação deve, né? Eu não vejo debates sobre o que a vida pode, né? E isso é uma coisa que me incomoda, e aí por isso que eu quero ser autorreflexiva. E aí eu penso que o que a gente vê hoje nesse tempo da educação, apesar de Paulo Freire, e apesar do nosso discurso crítico, né, eu vejo uma vida, né, dos estudantes que é sempre expropriada ou desapropriada de algo que eles têm, né, e daí o sentimento de impropriedade. Isso eu gostaria de destacar, que é muito forte. A pessoa vem para a universidade para aprender, mas quando ela está dentro, ela descobre o sentimento de impropriedade. O que seria isso? Nada da vida dela tem significado dentro da educação. A educação é um projeto de outra coisa, é de um mundo que já está pronto e que ele é universo, ele não é multiverso, né? E aí eu queria ler aqui rapidinho um WhatsApp que eu recebi de uma pessoa, né, que eu não quero identificar porque ela também não gostaria, e que ela me disse o seguinte: eu me lembro de que nas aulas de ciências sociais eu descobri que o aluno pobre é uma espécie de híbrido, isolado, pois no meio acadêmico a sua cultura, o seu lugar de origem, os seus problemas não interessam. E ao retornar à minha casa, a vida acadêmica, os conhecimentos que eu adquiri não importam para a minha família e para os meus colegas do bairro. Então, no fundo, eu sou um ser isolado que participa de dois espaços. E quando algo que faz parte da cultura popular ganha visibilidade, foi porque alguém da elite a ressignificou. Eu falo por mim, sempre vivenciei esse híbrido. Tenho poucas amizades em Realengo,
Para muitos, eu sou destacada e metida, e na academia, na condição de pobre que sou, eu tenho sempre que pedir esmola ou servir de troféu para professores. Isso eu recebi agora, no tempo da quarentena, né? E ela disse isso para mim. Então, é sobre essa educação que eu gostaria de falar, de um sentimento de desapropriação e de impropriedade que a gente coloca nas pessoas. E aí eu queria já, assim, colocar diretamente o que eu acho mais importante aqui, que, para mim, a impressão que eu tenho, né? Não sei, Rufino falou um pouquinho, a doutora Miriam falou um pouquinho, né? Que a maior das impropriedades que a educação produz, ao meu ver, é subtrair e desligar a pessoa do seu sentido ético, de sua responsabilidade e do seu senso de pertença. Eu percebo que duas coisas eu chamo de lugar epistêmico, né? Embora a gente lê Paulo Freire, que diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? A pessoa, ela se sente desapropriada dessa comunidade de vida, e a gente vê que anos de refinamento da ciência não dão conta do Brasil se indignar em relação à nossa realidade socioambiental, né? A gente sabe coisas, mas nós não nos sentimos parte. Eu sei que eu sou parte, mas eu não me sinto parte, né? E o conhecimento não me traz esse fio da meada, né? E, por outro lado, e aí que eu vejo a coisa mais forte, é a questão da ancestralidade, de uma certa, eu vou chamar de uma certa tradição genealógico, histórico, cultural, que é do próprio estudante, né? Ele perde isso. Então, há pouco tempo eu tive uma aluna que estava numa depressão, uma aluna negra, e ela estava numa depressão violenta. Como muitos alunos meus, né? E aí, então, eu falei para ela, ela falou, eu tenho horas que eu penso em me matar. E eu falei para ela assim, escuta, me fala uma coisa, quem era tua avó? E ela me falou, minha avó era uma mulher super forte, minha avó teve 12 filhos, né? Minha avó trabalhava na roça, minha avó cuidou dos filhos, minha avó até rezava. E eu falei para ela, sua avó teve depressão? E ela disse, não, minha avó, eu nunca soube que minha avó estava triste. Eu falei assim, e aonde está a tua ligação com a tua avó? Né? Aonde a educação te religa com a tua avó? Porque uma mulher que teve uma menina que teve uma avó com 12 filhos, ela não pode perder essa tradição. E aí eu fico vendo que a universidade, ela está falando do Descartes, mas ela não está falando da avó da menina. E é a avó da menina que, nesse momento, talvez, possa salvá-la nesse sentido de uma sustentabilidade emocional, de uma sustentabilidade cultural. Da mesma forma, eu perguntei aos meus alunos agora, eu estou com 50 alunos remotos, e eu perguntei para eles, aonde vocês vivem, né? Que árvores tem? Que rio que passa? Foi sexta-feira e quinta-feira agora, e ninguém sabia, né? Então, é isso que eu quero chamar de uma impropriedade. E aí, para finalizar, né, eu queria trazer assim, o que eu entendo hoje sobre essa sustentabilidade. Primeiro, que a gente precisa, não sei, a impressão que eu tenho, querendo dar nomes novos a coisas que já estão definidas, é que eu acho que eu estou compreendendo que os sujeitos coletivos, nós somos uma trama, nós somos um tecido que vem sendo esgarçado, né? Que vem sendo desfiado. Como fios, nós somos fracos. A nossa força está no tecido, está na trama, está no senso de pertença, está nessa coletividade que a gente se reconhece. Então, para mim, hoje, eu acho que a sustentabilidade seria esse serzir. É uma atividade de costura, que as mulheres sabem bem fazer, e os homens podem também, né? Essa costura minuciosa da gente, de novo, entender, quando a gente entra na universidade, né,
que a gente é potente e que a universidade tem que produzir um bom encontro na ética de Spinoza, né? A pessoa tem que se reconhecer potente e não sentir impropriedade, né? E aí eu acho que sustentabilidade é ressoar na conexão da trama, né? Se essa ciência colonial, né, ela conseguiu fragmentar tanto, né, a gente se sente, já vi, Henrique, se a gente se sente desligado de tudo e por isso tão fraco e impotente, né, eu penso que a gente precisa trabalhar esse ressoar nessa trama de novo. E aí trabalhar esse senso de pertença, esse lugar de reconhecimento, e mais do que isso, de corresponsabilidade. Eu tenho dito, né, disse lá no encontro da Georgia, que está aqui, da professora Georgia, né, eu falei, gente, a gente não pode se dar o luxo, nesse momento, da gente deprimir a ponto da gente não conseguir fazer nada. Porque somos nós que temos que ajudar. É a gente, né? A Miriam fala sempre isso. A doutora Miriam, ela fala para os pacientes dela, né? Eu sou paciente dela. Você veio ajudar, você é do time que veio ajudado ou do time que veio ser ajudado? Né? Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer é encontrar as potências e não essa fragilidade, né? E eu penso que um trabalho com essa educação é isso, é ter consciência que esse projeto colonial, o que se falava ali na sala da Ana Paula agora, né? Ana Paula, Silvio, Júlio César, uma fala super potente sobre racismo, eu fico pensando, a gente tem que entender, né, que isso é consequência de algo que a gente alimenta todo dia e não dá conta que está alimentando. Né? São esses modos de pensar. Ontem o professor Paulo Amarante falou que a questão da patologização não é só pela medicina, é por todas as ciências. Os saberes científicos são os primeiros que patologizam. Né? Então, eu acho que eu vim trazer isso, eu queria jogar assim, um pouco essa reflexão, né? Dessa potência. Eu trabalho diário de bordo, né? E vou trabalhar sempre, porque eu falo, vocês têm que reescrever a história de vocês antes de aprender o gênero discursivo acadêmico. Né? Para mim, o diário de bordo ele é um trabalho de tradução entre dois mundos. A universidade que foi democratizada, mas que não mudou o seu gênero discursivo. Né? E as classes populares, que são trabalhadoras e que sequer têm tempo e corpo para entrarem nesse gênero discursivo. E eu acho que nós, educadores, temos o quê? Tentar construir essas pontes, cada um constrói de uma forma, né? E quem não está na universidade, quem trabalha em outras áreas, também tem que ajudar a construir isso de outra forma. Então, assim, com isso eu paro e agradeço a possibilidade de estar aqui, da gente estar conversando um pouco sobre isso. Obrigada. Obrigado, professora Maristela. Quem tiver alguma pergunta para a doutora Maristela, por gentileza, escreva aqui na caixinha de diálogos também, tá bom? Lembrando todos os participantes que o professor Jean está colocando o link aqui do lado e para vocês registrarem presença, tá? Clica no link, vai abrir o Google Forms, vai preencher os dados lá solicitados e ele está pedindo para que seja colocado o mesmo e-mail da inscrição, para poder contar a inscrição, tá bom? Então, nós chegamos agora na etapa das perguntas dos participantes e as considerações finais. Nesses 15 minutos, na verdade, eu gosto do termo que a Maristela usa, que são chaves de leitura. Talvez essas perguntas possam servir de chaves de leitura, né, para que quem vai falar agora, cada professor, possa se inspirar e falar. Enfim, é uma inspiração. Então, doutora, nós vamos continuar então pela ordem que nós estávamos fazendo. Doutora Miriam, doutor Rufino e Maristela. Doutora Miriam,
um participante nosso, inclusive colega meu do mestrado. Tudo bem, Marit? Ele fez uma pergunta. O tratamento homeopático está muito ligado às condições físicas e mentais do paciente. Como trazer equilíbrio energético ao organismo em uma sociedade da exaustão, do cansaço, nos casos de depressão? Como a homeopatia trata a depressão? Então, doutora Miriam, a senhora tem 15 minutos, fique à vontade, tá bom? Então, dentro dessa lógica que a gente trabalha com a metodologia Biofal, a gente não trabalha na lógica da homeopatia clássica. Então, a homeopatia clássica, ela procura ver o grupo de sintomas que esse paciente está apresentando e ele vai buscar, no contexto dos elementos da homeopatia clássica, qual elemento poderia, pela lei dos semelhantes, neutralizar essa frequência de ondas, esses sintomas e trazer em retorno a melhora do paciente. A metodologia Biofal, ela trabalha numa outra lógica. Ela trabalhou buscando a saúde desse campo, buscando elementos que realmente pudessem trazer de volta toda a auto-organização sistêmica. A gente trabalha dentro da auto-organização, dentro desses preceitos da auto-organização. Então, não temos a visão da doença, e sim do sujeito. Então, uma medicina que visa, independente do que o paciente possa apresentar a nível físico, emocional, mental, ela visa trabalhar o contexto de todo o sistema desse indivíduo, não só a saúde física, mental e emocional, como a vida do paciente. Que como a gente trabalha um campo que é o biocampo, que está relacionado a um campo planetário, um campo universal, o indivíduo, quando ele está realmente com a energia alinhada, ele experimenta o que eu acho mais fantástico do tratamento, que são as sincronicidades. É como se ele entrasse numa relação direta, né, com ressonâncias. Então, ele pensa uma coisa e o universo responde. É um diálogo com essa fonte que está em cada um de nós, né? Então, na realidade, o paciente vem com o sintoma da depressão, vem com a exaustão, vem com esgotamento, com artrite reumatoide, com alergia. Hoje a gente não trabalha uma doença, as pessoas trazem comorbidades em vários sistemas de inter-relações, e o médico, ele passa um código, uma informação, trabalhando toda uma técnica, uma arte de curar, para criar essa ordem que traz de volta o equilíbrio de todos esses centros de inteligência, todos esses centros dinâmicos, trazendo de volta essa potência. Porque quem cura o indivíduo, e essa é a ideia original do trabalho, de toda essa pesquisa, todos esses anos, a ideia central não é que o remédio tal e tal cure a doença, cure o processo, mas é que essas naturezas, na forma de informação eletromagnética, possam realinhar com essas ressonâncias do campo e trazer de volta a potência desse campo, trazendo níveis de consciência, saltos de consciência, as pessoas perceberem por que eu estou doente, dá um insight, então foi isso. Então, toda a vida se disse essa pessoa e ela não observou, ele sozinho observa, o observador fica muito presente quando o indivíduo realmente tem seus centros energéticos realinhados. Então, a proposta é o sujeito, é o campo, é a vida. Então, o foco não é diretamente na doença. Então, muitos pacientes, às vezes, entram no Instituto Biofal e perguntam, essa minha doença tem cura, essa minha tem cura, e a gente sempre realinha. Mesmo que um paciente esteja na condição de um paciente terminal, de uma doença terminal, quando você realinha o campo, ele tem sempre um ganho de consciência, um ganho de qualidade, um ganho de percepção. Tem uma história que eu sempre lembro de uma paciente minha que me telefonou, certa vez, aflita porque o pai estava terminal em câncer, estava no hospital, gritando de medo de morrer, uma agonia terrível. E aí nós passamos a informação, e ela dias depois me contou que ele já havia feito a passagem, mas que antes, depois que ele tomou o remédio, o medo de morrer havia cessado,
e que ele havia chamado todos os ex-inimigos para conversar, teve uma conversa com cada um, reorganizou todos os seus documentos, se despediu da família, organizou a vida. Então, é um ganho, é uma possibilidade da pessoa estar realinhada com um propósito mais amoroso e mais centrado numa sabedoria, num propósito maior. Essa seria a minha resposta para você. Certo, doutora Miriam, então, a senhora tem tempo ainda, se a senhora quiser aproveitar, ou tá tudo bem? Talvez seria interessante trazer uma visão. Esse trabalho, ele veio nessa construção, passando por todas essas tradições, e uma tradição muito interessante de colocar a árvore da vida. Nós chegamos no final do trabalho, a composição da árvore da vida, dessas dimensões internas, né, e desses valores que deveriam estar no processo da educação, a questão da justiça, a questão da verdadeira beleza, da construção dessa beleza, do entendimento do que é belo na vida, da misericórdia, da sabedoria, da inteligência bem orientada. Então, esses níveis que a gente estudou é uma dimensão muito interessante que penso que a medicina vai trabalhar, porque a medicina do futuro, ela tem que caminhar no sentido de uma medicina pela informação. Penso que toda a ciência já foi e a medicina continua amarrada numa coisa mais da bioquímica. Ela precisa avançar para a biofísica para a gente poder compor não só com as dinâmicas de resposta no físico, mas com essas dinâmicas mais internas, que vão levar o indivíduo a esses níveis mais amplos de percepção da realidade, que vão trazer realmente uma mudança para o mundo, porque vários cientistas falaram isso. Se você está no mesmo lugar, você não vai mudar, você não tem uma visão ampla do mundo para mudar o mundo, você tem que saltar para poder levar o mundo para aquele lugar onde você está. Então, eu penso a medicina como uma possibilidade da gente trabalhar os indivíduos no sentido deles irem para esse lugar de potência e poderem trabalhar o dom. Eu falo isso muito para os jovens no consultório. Você tem algo único em você, um dom maravilhoso. E quando a pessoa se perde nesse desequilíbrio da exaustão, do esgotamento, da confusão, principalmente por baixa energia nesses centros dinâmicos, as pessoas ficam no atoleiro, não conseguem sair, e você, quando informa o indivíduo, enxerga o caminho, eu vi no mundo fazer isso, e as coisas começam a ficar claras, ele começa a andar e a experimentar sincronicidades. Penso que isso realmente seja o futuro da medicina, e o futuro de poder reconstruir uma nova educação e novas áreas de conhecimento ligadas a essa sabedoria interna que cada um traz, como diz o Rufino das Estrelas. Certo, muito obrigado, professora. Obrigada, Henrique. Agradecemos a professora Miriam Amorim. Agora nós selecionamos aqui algumas questões. Uma questão, professor Rufino, foi feita também pelo colega Marty Scott. Como eu havia dito, tá, professor? A pergunta é como se fosse uma reflexão, e o senhor fique à vontade da forma como puder esclarecer. Então, a pergunta para o professor Luiz Rufino. Estamos vivendo vários tipos de violência nesse modelo atual de governo. Vimos várias violências saindo do armário, seja contra o meio ambiente, contra comunidades, índios, negros, comunidade LGBTQI, violências domésticas, etc. Qual o desafio para o enfrentamento dessas violências em um cenário onde adeptos a esse modelo de governo, violências disseminadas, vêm crescendo?
como trazer mudanças e percepção para a empatia. O senhor tem 15 minutos, tá? Fique à vontade também já para fazer as considerações finais e reflexões das outras colegas. Então, eu só queria pedir, porque eu estou sentindo que tem uma interferência com o microfone aqui, se pudesse dar uma ajustada. Então, vamos lá. Na verdade, assim, eu acho que a gente precisa avaliar, na pergunta existe uma menção, né, uma metáfora, uma alegoria com a ideia do armário. Eu acho que eu retorno ao que eu tinha chamado a atenção acerca das contratualidades. Então, a gente está falando da violência como uma dimensão estrutural, estruturante da existência, né, nesse mundo constituído para nós aqui. Dito isso, eu queria chamar a atenção para o seguinte: eu não vejo o que nós temos hoje, né, do ponto de vista de inúmeros ataques sistemáticos às mais diferentes experiências viventes, né, como sendo parte de um retrocesso, mas sendo parte de um projeto, é um contínuo de terror, né? Então, tem algo, né, que nós também somos, de uma certa forma, sequestrados pela lógica da dominação, pela a dinâmica da violência colonial, que é uma dimensão de encapsulamento do tempo. Nós perdemos o tato com múltiplas temporalidades. Então, a gente vem a acreditar que o nosso devir existencial nesse projeto colonial, que é um projeto de produção de escassez, que é um projeto de fratura, de constituição de trauma, de sangria desatada, seja um projeto, seja parte de um processo evolutivo, e não é. Nós somos parte, né, de um contexto de guerra. Talvez a palavra que mais se coadune à dinâmica, à espiritualidade do colonialismo seja a dinâmica da guerra, né? O Francis Fanon, que é um teórico importante, um psiquiatra, que é um dos grandes articuladores e interlocutores na crítica ao colonialismo, ele vai chamar a atenção para isso. Ailton Krenak, recentemente questionado, né, sobre o que seria o Brasil nesse contexto que nós vivemos, ele falou: nós vivemos uma guerra. Mais de 5 séculos nós estamos em guerra. Agora, é fundamental que nós possamos entender que o sentido de guerra não é somente um sentido bélico, um sentido de guerra de dominação. Nós vivemos uma dimensão também de uma batalha no campo sensível, né? Então, é rememorar, reivindicar, invocar gramáticas, sentidos que estão escritos em experiências de mundo, por exemplo, os povos tupinambás, né, que habitam, que estão vivos, né, estão imanentes, mesmo que não estejam também só se manifestando corporalmente, nas nossas costas brasileiras, tem um sentido acerca da guerra que é completamente diferente do que o Estado teológico, político, judaico-cristão português instalou aqui nessas terras. Então, é fundamental que o que nós temos hoje aí, como uma grande plataforma política do terror, né, que é alicerçada pelo armamentismo, pela bala, pela Bíblia, né, pela milicialização da vida, né, pela celebração do agronegócio, não é nada mais do que o que é coerente com esse projeto de Brasil, que é um grande assentamento latifundiário, uma plantation, é uma sociedade escravocrata que está plantada aqui. Então, de certa forma, nós também devemos buscar como ação de saúde, devir existencial, devir de vida, termos ciência desse quadro e batalharmos nele. Né? Então, tem uma coisa que eu penso sobre educação, que nós precisamos organizar o debate acerca da educação, porque uma coisa é a educação, como um fundamento responsivo, como responder à vida, né, com responsabilidade, como Maristela chamou a atenção. Outra coisa é escolarização e outra coisa é a agenda curricular do Estado colonial.
Nós só somos o que nós somos porque nós somos profundamente escolarizados nessa agenda curricular que não está só dentro da escola, da universidade, não. Está em tudo que é canto. Ela, de uma certa forma, grudou na nossa pineal, né? Ela grudou nos nossos corpos sensíveis e ela, de uma certa forma, nos vampiriza. E produz algo que eu acho que, para estabelecer um diálogo com Maristela e com Miriam, é cruel, que é uma espécie de desarranjo das memórias, uma espécie de desmantelamento cognitivo. Então, quando se fala acerca de ancestralidade, a gente está falando também que esse projeto de terror ele tem como foco, como atenção especial, porque ele sabe que isso é poderoso, a quebra dos ciclos vitais. A quebra dos ciclos vitais é o entendimento dessa liga ancestral e de uma dinâmica comunitária. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que nós não temos meramente um Estado genocida. Nós temos um Estado que mata de diferentes formas, inclusive te mantendo vivo, biologicamente, mas te destituindo o sentido da vida em outros planos. Então, nós temos um Estado comunitaricida, né? Isso me faz a defender algo que é bastante provocativo, que é nós somos ainda uma colônia. A colonização ela não tem fim naquilo que nós chamamos como independência, porque a colonização ela é fundamentalmente um evento no campo da linguagem, no campo das dimensões sensíveis da vida, né? Eu não estou falando só de ordem epistemológica no campo do saber, eu estou falando em ordem biocósmica, como o Miriam estava chamando a atenção, em campos biofísicos, bioquímicos, em gramáticas que são inalcançáveis pela nossa tara humanoide. Então, é fundamental que nós possamos entender que o que nós temos nada mais é do que aquilo que nós fizéssemos uma leitura do presente alargado. A gente pegasse o 2020 e alargasse ele, puxando ele, entendendo que nós vivemos esses múltiplos tempos. O fato de nós sermos 2020 aqui não deixa de sermos 1500 aqui. Acho que é isso, Henrique. Ok. Fique à vontade, tá? Tem tempo. Tá bom por aí? Então tá. Então, queremos agradecê-lo, né? A vocês, os professores convidados, a doutora Miriam, o doutor Rufino, e agora a Maristela, né? Selecionamos algumas questões para a professora Maristela. Professora Maristela, a Tereza Cristina, ela escreveu o seguinte: o que quer dizer contra-epistemologia? E o Marit Scott perguntou: a ciência vem sendo desacreditada nesse tempo de barbárie. Os saberes eruditos nas faculdades e instituições vêm sendo assombrados como verdades ultrapassadas e não válidas. Exemplo: pedagogia do Paulo Freire e dados científicos sobre as atualidades. Como a comunidade científica pode contribuir para a sociedade a quebra desse paradigma em verdades sobre os saberes acadêmicos, além do muro escolar acadêmico? Tem algo pensado para esse fim? É necessário pensar, fazer algo sobre isso? Maristela, 15 minutos, tá? Aí fique à vontade. Ô, Henrique, eu vou precisar ver ali que falhou na questão do Marit. Espera aí. A ciência vem sendo desacreditada nesse tempo de barbárie. Os saberes eruditos nas faculdades e instituições vêm sendo assombrados como verdades ultrapassadas. Tá. Na verdade, o Rufino já respondeu um pouquinho isso, eu acho, né? Mas vamos lá, né? Então, eu vou tentar falar essas duas questões que são colocadas aqui, mas de uma outra maneira, né? Assim, a forma como eu venho tentando, né? Me aproximar do campo problemático da educação, olhar a educação, eu sou da filosofia da educação,
Então, eu olho o campo da educação através da problemática, mas a forma como eu me aproximo é sempre pensando nos modos de pensar e colocando em questão os modos de pensar, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sinto que eu não tenho mais, depois de ter ficado 20 anos trabalhando com direitos humanos, hoje eu não quero me ocupar só de pautas catastróficas. Hoje eu quero inventar coisas novas, né? Eu tenho essa vontade, eu sinto que até mesmo quando a gente está 100% voltado para lidar com as pautas, que eu vou chamar aqui, entre aspas, do inimigo, a gente está sendo capturado e a gente está sendo forjado e a gente está reproduzindo essa sociedade. Então, eu penso que, num nível, a gente tem que militar acerca desses problemas e, no outro nível, a gente tem que ter uma energia disponível dentro de nós para a gente inventar, né? Que eu não sei se pode dizer que é isso que o Rufino falou dos outros, inventar novos seres, né? Ou se reinventar como seres, né? Eu penso que a gente tem que ter uma disponibilidade energética, psicológica, psíquica, social, cultural, para que a gente possa inventar coisas. E, às vezes, eu vejo que a gente se deixa capturar só pelo campo de problemas. Então, assim, eu definiria o que seria uma contra-epistemologia para mim, seriam essas invenções, né? Invenções que não são invenções sobre temas, né? Às vezes, eu trabalho isso muito na minha orientação, às vezes os estudantes chegam e falam, olha, eu tenho um tema que é um campo de problemas que eu quero me ocupar. Quando ele vai trazer a forma, as referências teórico-metodológicas para se ocupar daquilo, eu falo, olha, você está percebendo que você está utilizando de uma metodologia que, na verdade, reproduz aquilo que você está... reproduz aquilo que você quer combater, né? Isso no meio ambiente é muito interessante, porque a maioria dos trabalhos na área socioambiental continuam através do cartesianismo, né? Usam René Descartes e Francis Bacon, né, para defender a natureza, ou seja, é impossível a gente fazer isso. Então, para mim, o que é esse conjunto de contra-epistemologias? Eu vou dizer assim para a Tereza, de uma forma bem livre. É que quando a gente chega na universidade, a gente tem que entender que aquilo que pensaram antes de nós não está pronto para ser consumido, né? Não é algo sobre o qual a gente não tem que se debruçar, a gente não tem que questionar, a gente não tem que... E aí eu até lamento que, às vezes, eu vejo colegas, professores meus, né, que cismam e põem uma metodologia só porque ela existe, põem goela abaixo de uma pesquisa que não dá para dialogar com aquilo. Então, assim, tudo que existe pronto, e aí eu já estou falando para o Marit também, essa ciência que você fala que vem sendo desacreditada, essa ciência e a própria universidade, ela é o aparato institucional do projeto colonial, gente, né? A universidade, ela não nasce fora do projeto colonial, né? O Ailton Krenak, nesse livro que hoje o Rufino trouxe, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele traz um diálogo muito interessante. Ele fala que apresentaram aos povos originários esse projeto e eles falaram, olha, esse programa aí, a gente não quer esse programa, né? Esse programa está estranho. E aí, no diálogo, aparece que o programa oferecido não, é esse programa assim, toma a Bíblia, toma o colégio, toma a cruz, toma a universidade, toma a estrada, toma a mineradora, toma a porrada. Assim, eu quero ouvir aqui. A Conceição está com um áudio ligado. Obrigada, Jean. E aí, o que acontece? E aí ele termina esse diálogo dizendo que os povos disseram assim, que programa esquisito, hein? Não tem outro, não. Né? Então, assim, a gente não pode esquecer
que porque estamos dentro da universidade, que a universidade ela é o aparato, né, de um projeto colonial, ela foi criada como esse aparato institucional. E o que a gente está fazendo em termos de contra-epistemologia é reinventar, se é possível, esses espaços-tempo. Eu acho que são duas coisas que precisam ser reinventadas. O Boaventura de Souza Santos traz um conceito maravilhoso dessas zonas de contato, que são essas espécies de lugares do mundo, da vida, onde, novamente, os povos, as culturas, tudo que foi produzido como diferença pode tentar chegar ali para construir outras regras, né? Mas a nossa forma de pesquisar, ela é extrativista, né? E a nossa forma de escrever, o que eu tenho percebido, ela é monológica. Ela é monológica, tem sempre o general que está ali falando sobre o outro, né? E muitas vezes os outros, esses objetos de pesquisa nossa, são crianças, são professores, são pessoas, são natureza, né? Então, enquanto a gente não tiver não sei se eu posso usar essa palavra, esse desencantamento com esse aparato e entender que a gente precisa inventar algo dentro dele, eu acho que a gente não consegue transformar, né? E aí eu queria trazer uma frase aqui de um filósofo, Peter Paul Pelbart, para terminar mesmo, né? Porque eu saí para um pós-doc mimetizada por essa frase dele. Falei, eu quero estudar uma educação que pare, né? Então a frase dele é: precisamos produzir outras redes no meio desses influxos todos e inventar dispositivos de interrupção, né? É interessante, porque ele não está dizendo para a gente parar, ele está dizendo para a gente produzir e inventar. É ação, é criação, é forja, não é nada que está dado. E aí eu saí para pensar isso. E eu estava pensando, eu vinha pensando com os meus alunos nos últimos semestres, os que estão aqui lembram, quais seriam dispositivos de interrupção dentro da nossa vida, da academia, né? E, de repente, vem a pandemia. E a pandemia é incrível, porque a Covid, ele é um dispositivo de interrupção. Ele é um dispositivo, talvez outro não tivesse o poder de parar o mundo como foi parado. As ruas vazias, as lojas fechadas, né? Até o capitalismo suspenso, todo mundo em choque, né? Então, eu penso assim, que, na verdade, né, a gente precisa agora, mais do que estar paralisados, né, vendo tanto a realidade que a gente considera que é atravessada por uma barbárie, mas que, como o Rufino diz, não é algo de agora, né? É algo que está inscrito em contratualidades, né, que são os fios do nosso próprio pensamento, né? Embora a gente viva nesse susto, nesse assombro, por outro lado, eu acho que a gente tem que começar a inventar, a criar, a cocriar, seja que palavra for, né? Mas eu penso que é arregaçar a manga. Tem gente que fala assim, Maristela, você fala muito mal da ciência. Eu falo, não, eu falo onde eu estou, né? Quando eu trabalhava nos direitos humanos, que era uma organização não governamental, eu colocava em questão o trabalho de uma organização não governamental, a cultura da organização não governamental, que virava e mexia, estava a serviço de projetos governamentais, que saía do lugar do controle social que tinha que fazer. E agora que eu estou dentro da universidade, eu não estou dentro da universidade dizendo que esse lugar não vale, né? Porque eu acho fantástico quando a gente escuta os alunos dizendo, depois que eu entrei aqui, eu aprendi a reler a minha realidade e a ver o meu lugar nessa sociedade. Então, é um lugar de potência, mas que precisa ser inventada, né? E é aqui que eu chamo a questão sobre aquilo que eu falei no início. Isso não acontece sem autorreflexividade.
Enquanto a gente achar que a gente é crítico o suficiente, que a gente é sabichão o suficiente, que nós somos doutores o suficiente, a gente não vai dar conta de fazer isso, né? Porque a colonização, como o Rufino falou, não foi um processo de independência, né? O projeto colonial, ele está dentro de nós e ele nos espreita atrás do poste numa noite escura, né? Tem uma pessoa o projeto colonial, ele nos espreita numa rua escura, atrás do poste, e nos vê, né? E fala, olha lá, eu estou aqui. Então, eu acho que é um trabalho, né? E de inventar essas multiplicidades. O que eu diria, finalmente, a gente precisa ouvir, né? O que eu tenho feito é ouvir. Fui fazer um curso de xamanismo tupi, eu tenho lido Ailton Krenak também, eu tenho ouvido o Nego Bispo. Eu falo para meus alunos, tem que ouvir o Nego Bispo, trazer as lives dele. Ele fala, olha, nós quilombola não fazemos sociedade, a gente só sabe fazer comunidade, né? São essas vozes que eu acho que vão poder fecundar, catalisar as mudanças que a gente está ansiando, que a gente está necessitando. E por aí eu paro agradecendo essa possibilidade da gente ter conversado. Obrigado, Maristela, pelas suas falas, dos 3 professores. Como dito inicialmente no evento, né, tratou-se de um encontro interdisciplinar entre 3 pesquisadores, 3 professores, 3 potências que estão inventando contra-epistemologias. Nosso tempo está se esgotando, porém as palavras aqui ditas permanecerão nas nossas mentes. Primeiro encontro internacional do Programa de Pós-Graduação em Ensino do INFES continua com as suas atividades através das mesas. Amanhã, dia 30 de setembro, teremos 4 mesas que vocês podem consultar na programação do evento. Tá bom? Obrigado, boa tarde para todo mundo e um bom encontro para todos nós. Obrigado, Henrique. Obrigado, mesa. Um abraço. Obrigada, gente. Um abraço, obrigada. Obrigada a todos, obrigada a todos. Abraços.